tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar. A imagem do futebol. Vinícius Brito já está aqui, junto com Maurício Freitas. Professor está chegando. O Internacional ontem ganhou com dificuldades, assume uma terceira e agora sim, confortável colocação na tabela de classificação. Porque não basta, né, Vinícius, Maurício, dizer o seguinte: os outros times têm outras competições, mas daqui a pouco poderão estar fora das outras competições e vão às ganhas no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, sim, esse está numa posição privilegiadíssima. Por quê? Se perder para o Grêmio a classificação na Copa do Brasil, mais vai se esmerar ainda no Campeonato Brasileiro. Se perder na Libertadores da América, bom, aí então se entrega de corpo e alma. E a tendência é que ganhe o título brasileiro. O São Paulo também está só no brasileiro, né? O São Paulo tem a Sul-Americana. Sul-Americana. O outro confronto do Flamengo, que você não citou na Libertadores, é com o Cruzeiro. Cruzeiro. É mais um confronto local. E aí é o seguinte, um mata o outro. Então é certo que um deles vai continuar vivo. Então aí vai continuar vivo na Libertadores ou focado no Campeonato Brasileiro. Então Cruzeiro ou Flamengo, um dos dois será o adversário mais forte do Internacional. E em relação ao Grêmio, eu acho que o Grêmio está desistindo do Campeonato Brasileiro. Não sei qual é a opinião de vocês, porque digamos que ganhe do São Paulo, aí vai a 26 pontos. Sabe o que vai acontecer no final de semana? Reservas contra a Chapecoense em Chapecó. Sabe qual é a chance do Grêmio ganhar da Chapecoense com as reservas? Eu casar com a Bruna Marquezine, dar uma rasteira no Neymar. Zero. Mas se o critério é beleza, vocês ficam pau a pau, né? Porque o Neymar não é grande coisa eu também. Sou mais né? bonito que o Neymar. Mas aí concorrer com a grana que ele está ganhando. Mas também tá pau a pau só na se grana. daqui né? a pouco ela se aborrecer com o Neymar por causa do pai. Começa a falar da mãe das gurias aí. Que a festa é com a mãe das aí gurias. Pode ser que eu entre no vácuo, né? Mas, então a chance é muito pequena. Muito pequena, para não dizer que é zero. E do Grêmio ganhar da Chapecoense com as reservas em Chapecó, a Chapecoense desesperada. Então, essas coisas eu entendo não entendendo, porque o Grêmio não se explica, o rendimento do Grêmio com o Vasco da Gama, não se explica, não é possível. Eu entendi a irritação do Renato, porque eu estava comentando o jogo e há 10 minutos eu me lembro de ter feito a seguinte frase: o Grêmio não vai entrar em campo, o jogo já começou a hora. Será que a declaração do Renato de 3 ou 4 jogadores que estavam dormindo era para 3 ou 4 especificamente, ou foi uma mensagem assim, no geral, para os 11? Se ele não combinou antes de dizer, eu conheço o boleiro, tu conhece também, o Maurício conhece. O Maurício, inclusive, trabalhou junto com os boleiros, dentro do vestiário. Se eles quiserem fazer beicinho e se fresquear, eles se fresqueiam. Pode ser o Renato, pode ser o Filipão. Filipão teve dificuldades aqui no Grêmio. O Roger teve dificuldades e tal. Eu não sei. Ou ele combinou com os caras, eu vou escorraçar vocês lá. Porque você acha que ele tem coragem de tirar o Luan ou o Everton a 15 minutos do primeiro tempo? 20? Não tira. Tá, e se ele tiver essa coragem e tirar, o que acontece? Acabou, vai ter que ir embora. Então aquela conversa ali, porque eu faço e acontece, não é bem assim. Eu respeito o Renato, acho que ele é bom de verve. Acho que foi mais ou menos combinada essa estratégia para que ninguém durma, mesmo na próxima partida contra o São Paulo. E contra o São Paulo não tem como dormir, né? Em Porto Alegre, tem a cobrança da torcida. A torcida não deixa dormir, não né? Deixa. Não, e além disso, tem que ter essa tranquilidade, assim. O Grêmio foi ridículo contra o Vasco, eu concordo plenamente. Mas contra o Atlético Mineiro ganhou com autoridade. Não, eu cheguei a dizer que se jogasse. Então a pergunta ninguém é que encararia o Grêmio, se jogasse sempre assim. Pois é, que Grêmio é esse que vem no próximo jogo? Essa é a dúvida, porque foram completamente diferentes um do outro, né? Um foi um rendimento muito abaixo e o outro muito acima. Vinícius, você é um excelente jornalista, mas é identificado com o Internacional. De sã consciência, você quer vitória do São Paulo, empate ou vitória do Grêmio, ou tanto faz, não precisa nem ver esse jogo. Empate para os dois, para nenhum avançar muito porque os dois brigam com o Inter pelo mesmo quinhão ali, né? O São Paulo está um pouquinho acima, o Grêmio está um pouquinho abaixo. Mas o Grêmio vai desdenhar do campeonato. Eu acho que já fez eu isso. Eu acho que é uma tendência, mas é mais fácil que desdenhe com o empatezinho agora.
que faz 3 pontos agora, vai repensar na possibilidade de desdenhar. É que o Grêmio vai desdenhar, é que se ele analisar a tabela e olha, pô, eu tô a 6, 7, 8 pontos do líder, Agora já eu é tô a difícil. 2. Agora se eu tô a 3, 4, uma rodada eu busco, é diferente, né? Bom, um breve noticiário do que aconteceu nas últimas horas e já vamos com o professor Enio junto com a gente aqui debater tudo isso e muito mais, até sobre o melhor do mundo. Quem será o melhor do mundo? Uma grande grife ou uma grande novidade? Né? É uma grande grife? É uma grande novidade? Ou é de uma seleção menor? Eu gostaria que fosse. Pois é, tem essas 3 possibilidades. O Mbappé, o Modric e o Cristiano Ronaldo. Acho que não foge disso, né? Não vai dar Messi. O Neymar nem foi Mas indicado. eu acho difícil que o Messi não esteja entre os 3. Acho que não merece, mas... Tem a lista dos 10 aí, Maurício? Vamos. Eu acho que é meio Tá aqui a lista. Aqui, ó. É meio que no piloto automático, assim, eu acho. Entendeu? É que tem assim, Tá ó, aqui a Rec, essa primeira lista, antes de você divulgar ela do top mas é 10 boa, do The né? Best da FIFA, ela teve um Botaram o critério. Varane, forçaram um pouco a barra. Não, mas, Rec, Zagueirão, campeão pelo Real, campeão do mundo. mas agora Pode ser o melhor jogador do mundo? Ah, não. Tá coquinho também. Né? Mas o critério é bem claro agora. O critério é assim. Tipo o ranking aquele alemão. Não, os 10 nomes, estes 10 nomes que o Rec vai ler na sequência, foram escolhidos por lendas da FIFA, Legends, por isso também criando uma nova categoria. não tá entre os 11 também. Não. Entre os 10 técnicos. 10. Mas as lendas que escolheram esses 10 melhores. Não, na verdade, técnico se divulgou 11. Não está. É. Mas as lendas que escolheram foram Kaká, Ronaldo Fenômeno, Carlos Alberto Parreira, Lothar Matthaus, Nesta e Fábio Capello, os 2 da Itália, Didier Drogba, Frank Lampard, Samir Al-Jaber, que é da Arábia Saudita, Emmanuel Amunique, que é da Nigéria. O Cha Bun-kun, da Coreia do Sul. Quem? Cha Bun-kun. Ah, tá. Representando a Coreia do Sul. O Cleo Kuhn e o Cha Bun-kun. Tá. O Winterhofer, da Nova Zelândia, e o Andy Hawksburg, da Escócia. Então foram lendas ou jogadores de destaque nos diversos continentes que foram escolhidos para criar essa lista de 10. Agora, e é por isso que eu acho que o Messi vai estar no top 3, essa lista de 10 nomes vai para os técnicos e para os capitães das seleções. Daí quando é que vota o público? Os 200 capitães e 200 técnicos votam, aí vão escolher, por exemplo, o voto do Vinícius Brito, que é o representante do Brasil, peso, que é um voto de peso. Quem ele votar para melhor, ou seja, ele vota, por exemplo, no Cristiano Ronaldo para melhor. Não. Cristiano Ronaldo ganha 3 pontos. Ele vota no Messi para ser o segundo colocado. Messi ganha 2 pontos. Perfeito. E ele vota no Mbappé como o terceiro melhor do mundo. Ganha 1 ponto. Tem essa graduação. Esses votos são somados, cria uma pontuação. E uma pontuação idêntica vem do voto popular. Então, se os técnicos e capitães chegam a 2.000 pontos, a votação popular vai ter o mesmo peso. Só que muitos, vamos lá, capitão da África do Sul, de Burkina Faso, da Nigéria, da Argélia, Suriname, muitos desses vão no voto de segurança, que é aquele voto decoradinho, né? Cristiano Ronaldo, Messi e mais um. Porque o cara não vai tomar a vaia, não vai ser que nem o Coronel Nunes, porque ele sabe que a lista vai ser divulgada. É uma né? humilhação, né? O Varane tá e o Neymar não tá, né? Olha. Mas imagina o O técnico... Neymar jogou. Quem são os 10? Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, Mbappé, De Bruyne, Griezmann, Hazard, Salah, Kane e Varane. Deu-se luz à Copa, né, na indicação dos 10. São todos jogadores que foram muito bem na Copa do Mundo, fora o Messi. O Kane contribuiu com a eliminação da Inglaterra, aquele gol que ele perdeu. mas foi um dos artilheiros do Ele foi Mundial. artilheiro da Copa, né? Vai lá. E os... Não, mas eu digo um dos porque ele marcou contra seleções fracas, né? Ele não foi artilheiro em momentos Ele decisivos. fez Né? 3 gols de pênalti e um sem querer. Essa é uma realidade. Em que a bola bate nele. Ela né? bate nele, é inacreditável. O Flamengo contratou o Vitinho, né? Já que estamos no noticiário geral, 10 milhões de euros pagou o CSK. O Flamengo tem bastante, né? O mesmo preço que ele saiu do Botafogo, mais ou menos, né? Mais ou menos. Um amigo flamenguista me perguntou mais cedo, e aí, como é que é esse Vitinho aí? Jogou bem aí no Internacional? Eu falei, de vez em quando ele acha que o jogo não é com ele não tá ali. E aí nesses momentos ele irrita um pouco, mas quando ele tá ligado,
Tem muito a acrescentar. Por isso que não vale 10 milhões de euros. Pois é. Tem que estar sempre dando corda para ele jogar, não dá. Eu até comentei com o nosso Jefferson aqui, que é carioca, torcedor do Flamengo, que entre ele e o Vargas, eu contrataria o Vargas. O Vargas tem muito mais intensidade, dinamismo. E mais dúvida. técnica. Tá onde o Vargas na Inglaterra? Né? E tá querendo voltar também. Internacional venceu o Ceará por 1-0. Vitória do Colorado dá o terceiro lugar com 26 pontos, 4 a menos que o líder Flamengo, 3 a menos que o vice-líder São Paulo. São Paulo que joga aqui, o Flamengo joga fora de casa, né? O Flamengo joga contra o Santos com provavelmente já novo técnico, que deve ser o Zé Ricardo, né? A equipe chegou ao 10º jogo sem perder o Internacional. A última vez que o time alcançou esta marca foi em 2005, professor Enio. O próximo compromisso do Internacional, quinta-feira, 8 da noite, contra o América em Minas. Nessa partida dourada, desfalque confirmado. O volante levou o terceiro amarelo e está fora. Odair conta com o retorno de Luca, cumpriu suspensão automática e volta a ficar à disposição. Jonathan Alves não vai estrear contra o América, deve jogar contra o Botafogo, ou pelo menos ficar no banco de reservas. E após rescindir com o Vasco, o zagueiro Paulão está sendo cedido por empréstimo ao América Mineiro, com vínculo até dezembro de 2019. Quer dizer, agora o Inter despacha direto, que vai até o final do empréstimo, né? Que coisa, né? Em 7º lugar, com 23 pontos, Grêmio treina hoje à tarde, visando a partida contra o vice-líder São Paulo, quinta-feira, 19h30, na Arena. Renato já sabe que não poderá contar com o centroavante André, que está suspenso, tendência óbvia é que jogue o Jael. A equipe deve contar com os retornos de Kahneman e Maicon, e o Bruno Cortez, em princípio, está fora do jogo, e aí vai jogar o glorioso Marcelo Oliveira. Novo reforço, Juninho Capixaba, já realizou o treinamento e aguarda o bid para ficar à disposição. Bem, os técnicos, Maurício, pode ler a relação dos técnicos aí, Maurício. São 11 treinadores, é o Didier Deschamps, o Simeone, o Valverde, o Zidane, o Guardiola, o Gareth Southgate, da Inglaterra, Massimiliano Allegri, da Juve, Jürgen Klopp, do Liverpool, Martinez, da Bélgica, e o Cherchkozov, da Rússia. Acho que falei certo, né? Ele não vai te criticar se não falou. Que coisa. Que lista é essa? Dos melhores técnicos do mundo e dos melhores jogadores do mundo, nós demos a pouco. Dos candidatos a melhor técnico. Dá para repetir os jogadores também. Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, Mbappé, De Bruyne, Griezmann, Hazard, Salah, Kane e Varane. Bem. Mas Varane é uma forçação de barra. Ele foi bem, ele fez uma boa Copa, é titular do Real Madrid. O Griezmann, eu acho que ele tem mais chance de figurar no top 3 do que o Mbappé. O Vargas agora está no Tigres do México, ele passou pela Inglaterra. Passou pelo QPR, passou pela Alemanha, se não me engano, e pela Inglaterra também. O meu, se eu pudesse votar, o meu seria o Modric. Ele é o melhor do mundo, melhor da Copa do Mundo, melhor jogador. Leva a Croácia a uma Griezmann final. joga muita bola também. Joga, mas eu acho a façanha de conseguir levar a Croácia a uma Copa do Mundo algo muito marcante. E além disso é aquela coisa, não é só a Copa do Mundo que deve ser levada em consideração. O que o Modric fez pelo Real Madrid nesse último ano, a gente não pode esquecer que ele, além de ter sido o craque da Copa, o Mundial de Clubes contra o Grêmio, ele também recebeu o prêmio de melhor do mundo, não foi o Cristiano Ronaldo. Então eu, se pudesse votar, votaria no Modric. Mas aí o Griezmann, professor, para lhe dar subsídios para votar também. O Griezmann é campeão do mundo. O Griezmann é campeão do mundo e o Atlético de Madrid dele termina à frente do Real Madrid no espanhol. É difícil de ver o Mbappé como o melhor jogador do mundo. O Griezmann, por exemplo, pra ele também. o Griezmann, por exemplo, no clube, ano passado, disputou 49 jogos e marcou 29 gols. O Mbappé disputa 44 jogos e 21 gols. Mas são campeonatos diferentes, são realidades diferentes, sabe? Eu acho muito difícil. Vai estar Cristiano Ronaldo de novo, vou dar essa barbada. Olha, Claro que vai. E não seria nenhum absurdo. Eu acho pelo contrário. É um absurdo não dar. Aí ele passa 6-5. Até porque é o Messi, ano. Messi É o ano. Parafuso, vai jogar outra Copa. Eu acho que é o ano na REC. Eu acho importante a gente entender que esse prêmio é dado pelo desempenho de julho de 2017 até agora a Copa do Mundo. Então, não é só a Copa do Mundo. O Cristiano Ronaldo foi bem na Copa, né? A gente tem que analisar Muito dessa bem. forma. Ele
Aquele jogo com a Espanha? Exatamente, ele empatou Aquele jogo sozinho. da Espanha, Ele empatou sozinho. Aquele jogo contra a Espanha. Não, ele empatou no jogo. Ele joga num time que Deus me livre em termos de Copa do Mundo. Ele joga num time muito fraco em termos de Copa do E Mundo. além disso, no jogo contra Marrocos, é 1-0 o gol dele. Ele foi bem no jogo contra a Espanha e no jogo contra Marrocos. Aí contra o Uruguai não adiantou, faltou... Agora ele não jogou nada. Que contra o Uruguai, do outro lado, tinha um trio. E Portugal só tinha, era um exército de um homem só, né? Professor, Boa tarde. Boa tarde. Ontem ainda mostramos a sua imagem aqui, junto com o Beto Campos. O senhor, o Maurício e o Beto. Quando se encaminhava aquela grande campanha do Novo Hamburgo, depois a gente não conseguiu trazer o Beto, porque logo em seguida ele emendou um outro compromisso, foi com o Náutico. E ontem até comentei aqui que o senhor ficou impressionado com o Beto e com a estratégia do Novo Hamburgo. Diz, olha, pode ser que firme mesmo uma campanha. Tá aí a foto, vamos colocar a foto. Olha aí, tá ali, ó. Um moço, né? Um gurizão, né? Mas alguém com uma visão estratégica de futebol, sabe, assim, quando naquela época o Beto comenta que pelo tipo de campeonato, pelo carnê do campeonato, O senhor foi falando e foi me lembrando da história. ele determina que tipo de jogadores poderiam ser contratados. Veja, isso é uma visão macro. E lembra que ele contou que ele convenceu jogador por jogador? O João Paulo estava acertado com um time da 2ª divisão nacional. E ele convenceu o João Paulo a jogar no Novo Hamburgo que ia ter coisa boa. Mas aí é muito da pessoa, Sim, sim. né? É muito... O Matheus também enche a bola dele, diz que é um paizão, né? E outro lado é aquela declaração que ele deu aqui na Ubra TV, quando ele sobe de divisão e se demite. E diz, mas peraí, subiu o time, por que não agora aproveitar numa divisão melhor? Não, o problema é o seguinte, eu estava muito comprometido com os jogadores comigo. E aquele time era suficiente para subir de divisão, mas não era suficiente para jogar na divisão acima. E ele teria que ser reformulado, e eu não me sentia à vontade para eu fazer essa reformulação. Todo mundo, né? Ter que demitir jogadores que compraram a minha ideia. Sabe quem é que fez isso, né? Mano Menezes no Grêmio. E se deu bem, ele não se deu mal. Ele foi 3º colocado no Campeonato Brasileiro de 2006 e foi vice-campeão na Libertadores de 2007. Porque ele deixou claro para os jogadores, agora é outra realidade e infelizmente vocês vão ter que procurar a turma de vocês. Voltem para a Série B, arrumem outro... Mas se tu lembrar, a campanha do Grêmio de volta não foi uma campanha épica. Épico foi o último jogo. Sim. Mas a campanha foi muito fraca. Né? A campanha O Grêmio tomou 2-0 da Portuguesa aqui. Não, o Grêmio tomou 4-0 da Napolina. Da Napolina, é verdade. Falei, da gloriosa Napolina. Sabe quem começou a salvar o Grêmio e oportunizar o Grêmio a voltar? Mário Sérgio? Não, Raoni. Lateral esquerdo, quando faz um gol contra o Sport Recife do meio da rua. Acho que foi contra o Sport, se não estou equivocado. Ou contra a Portuguesa. E dá uma vitória ao Grêmio que ressuscita o Grêmio. O Grêmio já estava indo. Já estava dando os doces. Na verdade, não teve aquela união entre o Mano e os jogadores da Série B. Sabe? Aquela coisa de se sentir comprometido com eles. Sabe? Vamos jogar, o salário está atrasado, não tem importância, vamos pegar todo mundo junto. Sabe? Isso aí é grandeza, Beto Campos. Agora, eu queria só, até porque eu sou do Vale do Sino, sou de São Leopoldo, né? E a conquista do Novo Hamburgo do ano passado, por mais que haja uma rivalidade entre o Aimoré lá e o Novo Hamburgo, é uma conquista do Vale, né? Então, a perda do Beto Campos... Já quer ser donado o título do Novo Hamburgo? Não quero. Eu quero homenagear o Beto Campos. Aí eu aceito. Que é um cara extraordinário, que é um cara... que foi cedo demais, né? E ainda com essa característica, um pouco mais de um ano depois daquela conquista, porque aquela coisa, ganhar o gauchão no Grêmio no Inter é muito fácil, né? Em tese. Chegar e conseguir ganhar um gauchão com o Novo Hamburgo, e aquela coisa, não é que ele teve uma sorte de uma tabela, que o Grêmio e o Inter se enfrentaram antes, e aí ele pegou o Grêmio reserva, não, ele tirou o Grêmio, ele tirou o Inter, ele fez a melhor campanha da primeira fase,
E ele foi campeão O Grêmio gaúcho. chega a preservar jogadores na Libertadores para enfrentar o time Exatamente. dele e não consegue. Ele Exatamente. chegou a inventar Então- 6 vitórias na arrancada do campeonato. Então eu até queria fazer uma sugestão aqui pro presidente da federação. Mudar Chico o nome? Noveleto. Não mudar o nome de nada. Recentemente foi feito A na... Copa Vianney Carles já vai começar com Não, esse nome. sem dúvida. Né? Mas eu não sei qual a competição que não tem um nome ainda. Isso que eu quero dizer. mas- O ano que vem, a Mas Copa- botar, ao invés de botar divisão de acesso, Mas porque Mas além- essa Por que não o Copa que Gauchão? sempre, mas essa Copa que sempre tem o tem um nome. Já teve Porque Lupe eu- Martins, tem, Então- aqui tem o Ricardo Vidal para homenagear, Então- que ele até prometeu e tal, se Claro. comprometeu. Mas eu quero Chico. fazer outra sugestão. E tem mais um. nas- O Coronel Poeta. O Sim, do Brasil de Farroupilha. Farroupilha. Coronel Poeta. A sede da federação tem uma rampa que dá acesso à sede da federação em Porto Alegre, onde há nas lajotas ali os brasões dos clubes do Campeonato Gaúcho, Ah, pois é. com nomes de pessoas marcantes naqueles clubes. Acho que está na hora de colocar lá, quem sabe, o distintivo do Novo Hamburgo com o nome do Beto Campos. E ali. vou te Acho que dizer, é uma justa os homenagem. dirigentes fariam questão disso. Porque no Novo Hamburgo circula muito dirigente, muito. Não tem aqueles caras que, pois é, esse. Eu acho que o Beto Campos é uma figura emblemática na história do Novo Hamburgo. Eu acho dúvida que a nenhuma. grande homenagem que a torcida do Novo Hamburgo poderia prestar ao Beto Campos. Era começar a ir a campo mais vezes. O Rec já me conhece. Exatamente. É uma coisa assim constrangedora. Sem dúvida nenhuma. A falta de apoio da torcida e da comunidade ao Novo Hamburgo. Uma baita cidade, né? Apoiam mais a obra para melhorar o estádio do que o É próprio verdade, time. né? dão dinheiro para isso. O Novo Hamburgo não conseguia lotar o estádio sendo campeão, É verdade. sabe? Então, mas enfim. Por falar em Novo E o Hamburgo. jogo de ontem, Rec? Pois é, sabe, professor, quando começou a aquecer o D'Alessandro e ainda tinha mais uma reserva técnica, o Damião, eu vi que o Inter ia se resolver por aí. Acho que todos nós vimos isso. Né? Mas eu acho que Porque tem que estava ser complicado. visto antes, né? Eu acho que Ah, tem... você vai criticar o Odair que está há 10 jogos sem Não, perder? eu nem falei ainda. Eu nem falei. Mas só pela introdução da sua frase. não, professor. Você já contrário. veio tangenciando? Não, eu ia começar elogiando, para tu ver como tu é maldoso. Ele vem primeiro com a vaselina, professor. Eu ia começar elogiando o Lisca. Depois vem minha lambada. Eu ia começar elogiando o Lisca. Ah, bom. Eu acho que independente do A exceção do Internacional... Tombo, ele foi bem. Né? Não, tomou. Ele tinha uma pata-choca, professor, não foi caído. Tropeçou, mas acontece. o time do Lisca se vê a mão do treinador. É verdade. Tu vê que é um time, não é um grupo. E não foi retrancão, hein? Não, é um time que joga, é um time. Olha, eu digo hoje, se o Lisca não tiver um dos seus acessos e brigar com alguém lá, se o Lisca ficar até o fim do campeonato, o Ceará não cai. Podem me cobrar. Ah, mas isso aí é mágico, professor. Hoje comentei com o Thiago. Isso é mágico, porque o Ceará tem 8 pontos, precisa de Não, mas 45. mas eu Então, comentei. por isso que eu estou dizendo agora, de quando ele tiver 40 é uma barbada. O Ceará não cai. Não cai. Se viu ontem, se viu um bom time, um time organizado, um time que tem um zagueiro muito bom, o quarto zagueiro, não sei o nome dele, mas é muito bom jogador. Pelo menos ontem jogou muito bem. Não, o Luiz Otávio? Eu não sei, não, Acho eu que é o não Luiz sei. Otávio. Mas ele Magrão, foi muito né? bem. Um magro, alto. Luiz Otávio. Rápido, com. Vamos vendo os melhores momentos, professor, já que o senhor está falando do jogo. Pode Então continuar, acho que a pode. primeira coisa do jogo de ontem é o time do Lisca. A postura do time, a boa marcação do time do Lisca. O senhor sabe que eu até divirjo do senhor em algumas coisas, mas temos muitas coisas em comum, professor. Não, eu digo, às vezes tu acerta. Às vezes quando eu limito Eu, e eu acerto. semana passada estava preocupado, eu estava concordando muito com o senhor. De vez em quando, professor, eu limito e aí acerto um pouco. Mas olha aqui. Raramente tá certo, né? Isso, raramente. Mas eu aqui, hoje no carro, eu estava comentando com o Thiago Rocha, dei uma carona com o Thiago Rocha, e disse para ele o seguinte: se o Lisca não endoidar, não virar Lisca doido, ele já tem o fator local, que agora voltou a ser presidente Vargas. O Lisca não é bobo nem nada. Vai fazer aquela festinha antes, no intervalo e depois do jogo, o Lisca. Isso aí é dele, isso ele tem que continuar fazendo. E a torcida do vovô não vai deixar o Ceará cair. Se o Ceará jogar a bola de ontem. Mas eu acho que O que o senhor falou, eu falei também é no um carro. bom vindo pra time. cá. E o Internacional, bom. A gente tenta entender, né?
Talvez o D'Alessandro realmente tenha... Eu acredito que eu tinha razão, Esteja agora vem o ferro. com uma garantia... Não, talvez o Internacional... Espera um pouquinho. O Internacional com o D'Alessandro é um, sem D'Alessandro é outro, claramente. Então, qual é a única explicação? Bom, o D'Alessandro está com problema físico, então não pode jogar o jogo inteiro, foi preservado para entrar no meio do segundo tempo. Mas esses 10 jogos de invencibilidade, esse é o primeiro que o D'Alessandro participa, né? Sim. Agora, cabe o D'Alessandro no time do Internacional. Sabe por quê? Cabe o D'Alessandro. Não por ser Tem craque. vários times. Não, mas eu vou dizer, alguns vão dizer, não, mas não pode mudar o esquema porque é 4-1, tá? E tem 2 marcadores à frente do Dourado. Também tira um marcador e bota o D'Alessandro. O D'Alessandro no River não está jogando mais atrás, partindo de trás, com o glorioso Zago. O Zago tentou que ele partisse de trás. Chegou a hora de jogar como ele gosta de jogar, né? E outra, ele não precisa mais salvar sempre lá na frente. Depois, se for o caso, a coisa engrossar um pouquinho mais, inverte. Puxa o Nico ou puxa um outro e larga, ele vai lá na frente, tipo jogava o Douglas. Olha que ontem eu estava assistindo o jogo com um grupo de amigos. Acho que o Edenilson também já... Todos com a mesma sensação. A atitude. O problema do D'Alessandro maior, a qualidade maior do D'Alessandro, além do futebol, é a atitude. Em nenhum momento, nenhuma vez, se vê o D'Alessandro dar um passe e não correr para receber. E ficar olhando para ver o D'Alessandro deu a bola para o Maurício e aí vai ficar olhando para ver o que o Maurício vai fazer. Mas ontem entrou com tesão de guri, professor. Mas não, ele sempre joga assim, desculpe, sempre. D'Alessandro, nos 10 anos de Internacional, sempre. O Dorival sempre, e Fernandão também. Sempre foi assim. É a forma dele. A zona de conforto de jogar. Eu acho que o D'Alessandro, quando peca, às vezes é porque ele não sabe dosar essa vontade. Mas eu nunca identifiquei no D'Alessandro, assim como professor, o chinelinho ou então o não fazer. Muito pelo contrário. Ele, às vezes, daqui a pouco... pode ter uma autoridade acima da média, daqui a pouco ele pode achar que é o dono do campinho, mas fazer de conta isso... Mas eu acho o seguinte, o D'Alessandro ainda é um dos melhores jogadores do Rio Grande do Sul, se não o melhor. Além disso, mas a atitude... Porque uma coisa é ser um grande jogador, outra coisa é ter atitude. O Nico Lopes é um grande jogador, na minha avaliação, mas que não tem atitude. Não tem atitude. Está tendo um pouco mais, né, professor? Está tendo. Esse é o problema. Ter um pouquinho mais de cabelo que eu... continua sendo uma pessoa muito careca. Entende? O Nico melhorou em relação a ele, melhorou, mas ele continua sendo um jogador. Mas ele mete, ele chuta. Mas ele é um jogador. Mas ele não tem atitude, Rec. Ele não tem atitude. O cara que resolve. Mas ele fica olhando os outros jogarem. Os números do Nico são impressionantes, né? Mas ele aí, fica professor, olhando os outros Eu jogarem. acho que ele é o Odair maior não- jogador dos últimos tempos, na média. E além disso, na média sim, porque ele não joga 90 minutos. Não joga? Ele tem mais de meio gol por Ele é predominantemente reserva e é o artilheiro. E se pegar o período Mas então ainda me que ele- ajudem, e por que ele é predominantemente reserva? Porque todos os treinadores querem prejudicar o seu trabalho no Internacional? Não. Por que ele é O senhor predominantemente reserva? escolheria de sã consciência Porque às entre vezes falta o Luca dedinho na Rossi... tomada. Como é que é? Às vezes falta o dedinho na tomada. Vocês, de sã consciência, escolheriam Luca Rossi, O nome é atitude. Luca Rossi ou Nico? Nico? Só cabe um. Não, depende da função, Tem que Rec. colocar o Potker, tem que colocar o Damião, tem que colocar o D'Alessandro. Rec, assim. depende da função que vai desempenhar. Se é pra fazer corredor, não pode ser o Nico. Tu escolheria o Cuesta ou o Luca? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Claro, depende da função. Porque são funções completamente diferentes. Eu jamais o preciso do Nico Nico. não pode jogar, não pode Só jogar. cabe 11, não se esqueçam. Com 12 ainda não dá pra existe jogar. um princípio. O Nico não pode jogar pelo lado. Tá, se jogar o D'Alessandro, onde é que vai enfiar o Nico? No banco? No banco? Esperando pra entrar os 15 do pra segundo tempo. rever- Ou o contrário. Eu coloco Por isso que eu fiz a pergunta, porque senão parece que eu ou- sou a anta. não, o Nico- Eu não sou a anta que aparece. Eu coloco o Damião no banco, mas não tiro o Nico. Pois é, são Tá, então eu vou incluir nos 4 São aqui, pontos de então, vista. Eu tenho a convicção que o Nico só pode jogar na posição onde ele começou o jogo ontem. Onde ele começou o jogo ontem. E que, infelizmente, por falta de atitude,
o Odair acabou mudando o esquema. E aí, mais uma vez, ele participa do lance do gol, como foram os 2 gols contra o Atlético Mas ele Paranaense. Só que no participa desenho- do lance do gol e de mais nada. Mas é isso que eu quero. Não, Serve. Não, professor. Podia terminar 0-0 também, professor. Ah, Se ele não chuta, Mas se ele não chuta, mas para um pouquinho, tu tá buscando um jogador que participe do jogo. Além disso, eu não acho que seja justo olhar para o Nico como a gente olhava há tempos atrás. Na minha concepção, ele melhorou muito, até na intensidade e na atitude. eu também acho. Eu vejo, Com relação a ele mesmo, melhorou eu vejo muito. um Nico Não. melhor do que o Nico que nós já vimos. Eu também acho. Eu também naquele acho, desenho, mas continua deixando a ainda é desejar. aquém. Ontem, no mínimo 10 vezes, assim, ó, por baixo, 10 vezes, o Nico dá o passe, fica olhando o que o outro vai fazer. Claro que também tem o problema que que o Nico, ao jogar no lugar do Alessandro, ele não tem o respeito dos outros jogadores que o D'Alessandro tem. Que o D'Alessandro corre, se apresenta e a bola vai. Pro Nico, nem sempre. O Nico às vezes corre, se apresenta e a bola não vai. E ele corre e se apresenta. E quando a bola vai... Agora, tem o outro lado. Como me disse um boleiro com quem eu comentei isso, ele disse, só tem uma coisa. Tu dá a bola pro D'Alessandro e ela vai voltar. Tu dá a bola pro Nico... Pode sair Ela o não gol. volta. Ela não volta. Ele pode perder. Às vezes tem que ser fominha. Às vezes ele faz o gol. O problema é... Onde o D'Alessandro entrou driblando, Não, entrou muito bem. se insinuando, tabelando, cruzando, batendo falta, batendo escanteio. Esse é o E D'Alessandro. é bom lembrar que a última impressão do D'Alessandro, antes desses 10 jogos de invencibilidade, foi muito negativa. O D'Alessandro contra o Flamengo... Foi muito mal. Além de não render... Tava cri-cri. Não, deu piti. Piti. Deu piti. Piti. Tava chiliquento aquele dia. É. Então eu acho que ele... E aí depois daquilo, ele fica fora 10 jogos, o Inter não perde nenhum e chega em terceiro lugar. Ele tem que voltar assim. Aliás, só na- deve ter- Aliás, naquele um ótimo desenho- tratamento para dor nas costas também é Jonathan Alves, o nome do tratamento. É o novo El Doctor, porque já teve Não o... estou insinuando nada que ele não tinha dor nas costas, coitado do Damião, mas ele abreviou o tratamento. Mas já não Acelerou. é a primeira vez que ele abrevia o tratamento. E eu não sei, inclusive, se ele não paga o preço. Já na outra vez, Ah, bom. na outra Volta de vez, o Damião voltou antes da hora. Lembra? Não, aí sim. Se imaginava que não ia voltar, de repente apareceu o Damião jogando. E Da noite pro dia ele joga. isso, e ali adiante já pagou o preço. Vamos debater na volta do intervalo a bronca do Renato. Porque É bom, é aproveitando, né? É. Como é que um jogador tem fadiga depois de 35 dias parado? Quem é que teve fadiga? O Cortez não viajou ao Rio porque estava com fadiga muscular. Depois de 35 dias sem jogar. Me disseram que foi a opção do Renato. E aí eu faço um outro tipo de leitura. O Marcelo Oliveira é líder de grupo. Será que tem acordo para ele jogar de vez em quando, para não esquecerem que ele existe? Já voltamos. Madelomba, casas e construção, casas de alvenaria, casas de madeira financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto lá no Madelomba.
Constrói casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba, maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048 ou no plantão. Pode ligar agora, você está vendo aí, tem casas maravilhosas. 986317709. Fala com o Fernando, são casas maravilhosas. Madelomba Casa e Construção.com.br, casas de alvenaria, casas de madeira, para você escolher a sua. Se você tem um terreno baldio, por exemplo, você no seu terreno coloca 4, 5 casas, vai ganhar 4, 5 aluguéis e faz ligeirinho aí, ó. Olha só, uma casa mais querida do que a outra, todas arejadas, bonitas, aberturas maravilhosas. Casa de madeira, parece aquelas casas de campo, assim, troço para o cara aproveitar, né? Olha que coisa, é um xodozinho, né? Golaço Assessoria ao Consumidor. Defende os consumidores na redução da prestação do veículo e outros financiamentos. Reduz de forma imediata em 50% a prestação do automóvel. Ligue, a consulta é gratuita. 0800 606 1616. Cliente Golaço financiou um veículo com prestação de R$ 950, reduziu para 475. Vantagem inicial R$ 20 mil. Ligue agora, garanta 50% de desconto na prestação do automóvel. 0800 606 1616. Se você, consumidor, quer acabar com juros abusivos na prestação do veículo e outros financiamentos, redução imediata 50%, ligue, consulta gratuita, 0800 606 1616. 0800 606 1616. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600, reservas@embaixador.com.br. Você diz que assistiu o comercial aqui na Ubra TV e ganha mais 10% de desconto. Marque sua convenção também para o Embaixador. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. fache.com.br. É isso aí. Nós estamos falando do Renato. O pito do Renato, aquele negócio, nós começamos o programa assim, professor. Tem algo mais, né? O senhor acha? Não, mas basta ter assistido ao jogo do Grêmio com o Vasco. Não jogou nada, menos, né? O Grêmio acertou um cruzamento, não acertou um pouquinho, conclusão. Mas para um pouquinho, o Grêmio teve 10, 15 minutos de apagão no início, certo, onde o Vasco fez ter tomado 3. Não, mas o Vasco fez um gol por acaso. O gol do Vasco é um gol. Acho que vai estar concorrendo ao prêmio Puskas. Eu disse não, quem disse foi o Diário As da Espanha. Não, o cara faz um gol sem querer e vira prêmio Puskas. Aquele do Nilmar, que driblou todo o time do Corinthians, não serviu para nada pro prêmio Puskas. Agora esse aí vai ser prêmio Puskas. Deve ter algum debilóide lá. Um gol por A acaso. regra do Grêmio tá alta, né? Não, e o gol foi casual. Agora, depois, o Vasco podia ter feito mais 2 gols. Não, Marcelo Godoy fez uma defesa extraordinária. O Pikachu tentou dar uma cobridinha. Escuta, é coisa de reflexo. Enfim, mas depois o Grêmio jogou, o Grêmio tomou conta do jogo, o Grêmio não estava num dia bom. Entende? O Vasco se fechou com entusiasmo, com dedicação. É um time organizado. O Breno voltou a ser o Breno do início da carreira, neste jogo, pelo menos. Foi o melhor em campo. Entende? Mas foi melhor em campo, assim, com uma atuação soberba. Eu não acho que o Grêmio fez a pior partida dos 2 anos do Renato, sinceramente. Eu acho que há algo mais. Acho que há algo mais e que o Renato aproveitou o momento para botar um limite. Porque tem hora que tem que botar limite. O senhor acha que alguns estão com europeite? Não sei se é europeite. Arabite, né? Arabite, europeite. Chinite também. É que o Grêmio... Vanikite também, né? É que o Grêmio... jogar na Mas o Grêmio teve muito destaque, né? O Grêmio nos últimos 2 anos, o Grêmio realmente teve muito, muito destaque. Só o Grêmio ganhou títulos no futebol brasileiro. Sabe? Títulos internacionais. Não, título internacional só o Grêmio. Claro. Sabe? Então, tanto que se chegou a cogitar em o Tite não continuando, começou a se falar na possibilidade de Renato na seleção brasileira. Até agora não anunciaram essa renovação do Tite. Coisa que há 2 anos atrás seria visto como piada.
quem há 2 anos atrás, o Renato não tem 2 anos de Grêmio. Não. O Renato completa 2 anos em setembro. Isso aí. Se em julho, 2 anos atrás, alguém sugerisse que o Renato era uma alternativa de seleção brasileira, seria internado. Nem o professor cogitaria isso e é o maior defensor do Renato. Não, eu gosto dos resultados do Renato. Como eu dizia quando o REC criticava o Renato e o Grêmio com um plantel muito fraco, foi vice-campeão brasileiro, eu dizia, olha, é difícil de criticar Ele era dos 3 volantes e 3 zagueiros? esse tipo de postura. O Clementino e o Viçosa na frente. Pois é, mas aí a Costa Rica vai para a Copa do Mundo, faz uma retranca e fica 90 minutos jogando contra a seleção brasileira sem tomar gol, porque é um time muito bem treinado. Já voltamos. E o Barcelona anunciou o Malcom. Atropelou todo mundo, né? Atropelou a Roma. Ontem o Bordeaux divulgou nas suas redes sociais que fechou o acordo com a Roma, autorizou o atleta a viajar para Roma, enfim, para fechar os detalhes. E na hora H, retira a autorização de viagem e fecha com o Barcelona. Não, atropelou os dois, então. Malcom. Que era do Corinthians. Revelado pelo Corinthians. Deve ter oferecido um troco maior e o jogador disse, olha, eu vou pra lá. Bom, e aí ficou sem fazer o quê? O Bordeaux vai fazer o quê? E jogar no Barcelona é diferente de jogar em qualquer outro Tá, mas em clube. que função ele joga? Hã? Em que função ele joga? Ele faz a mesma do William, segundo Ele faz a função do... Coutinho? Não, ele faz a função do Paulinho. Segundo saiu o volante. Paulinho, tá certo. O Paulinho saiu. A E ideia- o que vão fazer com tanta gente? A ideia do Barcelona era contratar o William. Como não conseguiu, por isso investiu no Malcom. Mas tu vê que é um descritério completo. É. Porque o William é atacante. Joga um pouco mais à frente, mas o Malcom consegue fazer bem essa. Eu vejo o Malcom mais parecido com o William e Coutinho do que parecido com Com o Paulinho. É. Mas o Paulinho numa faixa de campo um pouco mais... Mas não Tem é o como- Maicon que foi pro Shakhtar, né? Sim, foi pro Shakhtar. É que tem o Malcom e o Maicon. O Maicon é o Maicon sim. O Maicon sim é um... Que Aí até- nós vamos que- misturando. Que até diziam Malcom na já época sai da mais convocação que o convocado não era o do Grêmio, que era o Maicon aquele outro. Ah, não, mas o Maicon... Ah, não. O Maicon do Corinthians foi vendido agora. Pro Shakhtar da Ucrânia. Ah, Esse é o Malcom que já saiu há mais tempo. Esse é o Maicon, segundo volante. Esse é o Malcom. Esse sim, Esse é o sim. Malcom. Não. Sim, tem o Maicon que saiu agora pro Shakhtar. Isso. E tem o Fluminense. Malcom... Quem foi? Não, Quem o Malcom foi? Os dois eram do Corinthians, né? Ele sai do Corinthians... Mas ele já saiu. Já Não, saiu faz não, tempo. agora, já Ele foi estava no temporada no Bordeaux. Bordeaux. Ele estava no Bordeaux da França. Realmente, esse rapaz, eu não me lembro como é que ele jogava. E Aí é tem, diferente. e tem também o Tutto Mercato, o Tutto Sport, que é um jornal italiano, dizendo que a Internazionale pode levar o Messi para criar o A Itália agora quer confronto. ficar super poderosa. Messi, Cristiano Ronaldo, já pensou? Quer virar o espanhol, Eles né? vão levar o Messi. É a capa deles, falando que a É Inter que o Messi pode... tem muito levar o valor Messi. de mercado ainda. O Cristiano Ronaldo já está. Né? Já tá o... Pô, vai fazer 34 anos, professor. Mas viu o físico Messi tem dele? 31. Mas Então, viu o está resultado? correndo pouco. E tu viu o físico dele? A avaliação é que ele tem físico de 22 anos de idade. Não, Eu também tenho cara de 25, mas é. 25...
num braço, 25 no outro, mais os 25 cabelos. em cada olho, né? Isso, e aí vai. E aí nós vamos. Eu faço agora sexo quase todo dia, professor. Antes era todo dia. Sim. Agora é quase na segunda, quase na terça, quase na quarta, quase na... Exatamente, é uma maravilha. Mas Nem o formei, então. o nível de movimentação, né, do futebol e os valores envolvidos, parece que Explodiram, perdeu o né? limite, né? Começou com a China, né? É. Eles puxaram muito para cima. É. Que daí é o seguinte, os Agora clubes até europeus já oferecem bastante Até o Egito para não agora. fomentar a ida para a China. Até o Egito agora levou o Rodriguinho do Corinthians, por exemplo. É que é um sheik árabe, né? Que comprou E a um Roma pirâmide. contratou o Olsen, goleiro da Suécia. No lugar do Alisson. Alisson. É que, na verdade, o futebol brasileiro é que é muito pobre. Ainda. Ainda muito pobre. Vamos chegar lá, professor. Vamos. Mas com essa vamos, desvalorização da nossa moeda é muito difícil. Até às 19 horas. Valeu, Brito. Valeu, professor. Valeu, Maurício. Os azuizinhos já mandaram um abraço, professor.